Tá valendo? 1, 2, 3, gravando? Ah, vai. Oh, derrota. Vai. Já, 1, 2, 3, valendo? Valendo. Pois tá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilke Dias, eu moro em Tromsø, no norte da Noruega. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui para nós fazermos um vídeo juntas. Oi, gente, eu me chamo Ellen, sou amazonense e eu moro aqui em Tromsø tem 1 ano. Estou fazendo um curso de norueguês, comecei tem 1 mês e a Wilke me chamou para fazer um vídeo sobre o curso aqui na Noruega. E vamos lá. Preparei umas perguntinhas lá no Instagram. Coloquei lá, né? Se você não me segue lá, apareça lá Noruega _ eu, que olha, tanto de pergunta que tem. Tem bastante. Muitas perguntas. Eu deixei lá perguntas sobre o curso de norueguês na Noruega para Ellen responder. Eu fiz o curso de norueguês tem mais de 10 anos, eu moro aqui há 13 anos. E a Ellen começou tem 1 mês. Então eu acho que as respostas dela vão estar fresquinhas. E aí eu vou perguntar aqui, vocês vão conferir aí como que é estudar esse idioma tão difícil. E bote difícil nisso. Aqui na Noruega, na vivência dessa brasileira. A primeira pergunta é: qual a maior dificuldade na aprendizagem do idioma norueguês? Falar, ler ou escrever? Na opinião da Ellen, né? Mais difícil para ela. O que que ela achou? O que você achou, amiga? Qual é mais difícil? Ler, falar ou escrever? Eu acredito, pra mim, é falar. Foi mais difícil? Foi mais difícil. Escrever, eu já escrevo consideravelmente para quem começou o curso há 1 mês. Eu já escrevo até bem norueguês. Eu consigo ler também razoavelmente bem norueguês. Mas falar, eu cometo muitos erros, que eu acredito que é normal. Mas eu ainda acho muito difícil falar, porque o norueguês tem umas palavras que são bem difíceis, bem enroladas. Tem mesmo. É uma enrolação. E ela escreve bem, gente. Tu lembra no dia 17 de maio que tu escreveu pra tua sogra? É. Ela escreveu... Eu escrevo. A sogra dela escreveu pra ela, que a sogra dela mora na região sul. Na região sul. E aí ela escreveu uma mensagem, parabéns, sogra, feliz 17 de maio, eu tô no... um texto grande, eu tô no centro com um casal de amigos, tá sendo muito agradável, tudo em norueguês. Aí ela falou assim, amiga, corrige aí. Aí tava eu e o Ege, ele foi olhar, tinha quase nada pra corrigir. Nada, Porque assim, detalhes. Eu ainda tenho essa dificuldade de... Tem algumas palavras que são muito complicadas, que se escreve com K, J, S, e aí um som é muito diferente, então às vezes acontece de eu esquecer um S ou esquecer um J na palavra, mas não são erros, assim... Falar você acha mais difícil, Falar né, acho do mais que difícil, escrever. A minha experiência foi diferente, eu achei mais difícil escrever do que falar. Ó, tá vendo como muda? É de pessoa pra pessoa, né? Então... Porque eu fiz um estágio numa creche e eu ouvi muito as crianças antes de começar a estudar o idioma. Então quando eu fui pra escola eu sabia falar muita coisa, mas eu não sabia como escrevia, porque as crianças não me ensinavam a escrever. Ou seja, tu ouvia e conseguia falar, mas tu não... Mas escrever eu não via sabia como que era escrevia. escrita, né? Então tu não E sabia. às vezes eu escrevia, por exemplo, Jeg heter, que é heter, é com H, Com né? H, Aí eu escrevia com R, porque na pronúncia igual é eu heter, ouvia. né? Assim, eu você ouvia, eu escrevia igual eu ouvia. E o R aqui, o H aqui se pronuncia na maior parte, Das vezes com som de R. Heter é nome. Então, vê duas vivências. Ela acha mais difícil falar, eu achei mais difícil escrever. Pergunta número 2. Quanto tempo você acha que uma pessoa pode ficar fluente no curso de norueguês, Ellen? Eu acredito que isso é muito relevante, vai de pessoa para pessoa. Inclusive mesmo ontem eu conversei com a minha professora, uma das minhas professoras, e eu perguntei pra ela quanto tempo levava pra você finalizar o curso, tá falando fluente em norueguês, e ela falou, Ellen, isso é muito relevante, depende muito de pessoa pra pessoa, então não tem como dizer assim, em tantos meses ou em tantos anos, é muito relevante, eu diria. Mas, com dedicação e
Tem gente ó, que tá escrevendo bem em um mês. Tem gente que levou um ano. Mas aí, né, você falou mais rápido, então vai realmente de pessoa pra pessoa. Eu E ela ainda estuda muito, gente. Ela estuda em casa. Já estuda eu desde estudo antes em do curso casa. começar. Ela Antes já de começar. estudava. Enfim, eu vou deixar pra segunda Vai pergunta, ter. porque vai ter. Vai ter. Tem essa pergunta aqui. Já Essa vou pular pergunta. pra ela. Ó, que é... Você tinha alguma noção do curso de norueguês, do idioma norueguês, que ela vai responder já aí, antes de começar o curso? Eu já tinha, porque eu estudava em casa. Quando eu me mudei pra cá, eu cheguei pra morar na Noruega fixo, eu cheguei em julho e quando foi em setembro eu comecei a estudar, fazer cursos online mesmo. Então meu marido me comprou livros de norueguês e eu comecei a fazer cursos online. Então eu já tinha, quando eu comecei agora no curso presencial, eu já tinha uma noção básica de como se escrevia, de como se falava, de como se apresentava, de como dar bom dia. O básico do básico, gente, mas eu já tinha uma pequena noção sim. E também você conversa um pouco. Ela fala inglês com o esposo, mas gente, ele é professor e ele motiva muito ela. Eles sim, conversam. a gente, né? que lá, uma vez ou outra a gente mixa o inglês com o norueguês e agora a gente tá fazendo isso com mais frequência. Ele falou pra mim que tava esperando ainda que eu tivesse um vocabulário maior pra poder começar a falar comigo em norueguês. Foi ele. Mas, por exemplo, ontem a gente foi caminhando pro Tromsø e a gente ia conversando em norueguês. E ele falou, uau! Como o esposo dela é professor, ele tem as dinâmicas, né, pra motivar, pra Sim. meio que fazer ela também estar envolvida dentro do idioma de forma mais leve, né, que não seja ali tão forçada. Sim. Ele é bem dinâmico, e a dinâmica gente. também na aprendizagem do curso é muito legal. A professora interage muito, a gente interage com os colegas de classe e aos poucos vai fluindo. Tem essa sendo pergunta, legal. Ellen, ó. Já dá pra você encaixar. Já pergunta. Já tem uma pergunta que vai ser isso aí, ó. Como foi... Não, conta pra gente como foi o primeiro dia de aula. Como foi o primeiro dia pra você? O que aconteceu na sala de aula? Tá, o primeiro dia eu me senti um pouco perdida, digamos assim. Mentira. Porque a minha turma, quando eu comecei, o curso tem um nível, né? Você começa do A1, mas tem ali os capítulos dos livros que você segue. Então, do A1, do iniciozinho, que é o alfabeto. Então, essa parte eu já pulei, porque antes de começar o curso, eu fiz um teste. Como se fosse nível, de né? nível, pra saber qual era o meu nível, porque eu já tinha uma noção. Então, para saber qual turma que eu iria ser encaixada, digamos assim. Então eu fiz essa prova de nível e eu fui classificada, digamos assim, para o nível 6 do livro, do capítulo A1. O livro de norueguês, ele tem o A1, que é de onde você começa, que tem um alfabeto e tudo mais, mas dentro do livro tem do capítulo 1 até o capítulo 10, digamos assim. Então eu não comecei do A1, capítulo 1, Você que é o começou alfabeto. desse livro A1, mas já no capítulo 6. Eu comecei do A1 no capítulo 6, então já pulei ali, né, esses 5 capítulos. Então, quando eu comecei, eu fiz essa prova, eu acho que a prova durou em torno de 20 minutos. É uma prova onde você conversa e você lê e você escreve. E aí, a partir disso aí, eles vão te dizer onde que você se encaixa. E aí me colocaram no nível A1 no capítulo 6. Então quando eu cheguei lá nessa turma, todos, absolutamente todos, eram de um determinado país. Não sei se posso falar. Não pode falar. Todos são ucranianos. Porque... E somente eu brasileira. Porque a gente passou aí, né, por guerra recentemente, então veio bastante ucranianos pra cá e ela começou nessa turma que só tem ucranianos, só tem ela de brasileira. E aí só sou eu de brasileira, então no intervalo eu fiquei ali sozinha no meu canto, por fora, e eles falando entre eles, a maioria dos ucranianos, eu diria que 90% pelo menos na minha turma não fala inglês. Eles falavam no idioma materno deles. Ucraniano. Acho que é o idioma, né? Da Ucrânia. Ukrainsk. É?
Ucraniano. Mas eu tô falando norueguês. Em norueguês. Ucraniano. Em português. Então eles falavam o tempo todo no idioma deles. E eu ficava ali, eu até tentei conversar um pouco. As meninas foram legais, assim, tentavam, mas elas não entendiam o inglês, então não facilitou a minha vida e nem a delas. Mas... E hoje, mas no geral... um mês, vou interromper ela, um mês só de aula, agora ela já sabe palavras, várias palavras, em ucraniano. Já sei de algumas, pelo menos sim, dá. Então, me senti assim um pouco perdida, mas no geral as professoras foram bem legais. Eu tenho 5 professoras. No primeiro dia que eu comecei foi uma segunda-feira, então na segunda-feira eu tenho 3 professoras, são 3 tempos de aula, então cada tempo de aula é uma professora diferente. E quando elas chegaram, que me viram lá, todas elas se apresentaram, foram muito gentis e muito receptivas. Então, e todos eles também ucranianos me receberam muito bem, apesar de todos eles eles já tinham começado, eu acho que tinham umas 2 semanas ou mais, e todos eles já sabiam os nomes e tudo mais, já se conheciam, mas aí eles fizeram toda uma apresentação, me apresentei também em norueguês. Eu sabia me apresentar em norueguês, então me apresentei em norueguês. E foi isso. Hoje tá com um mês, eu já consigo conversar um pouco com elas. Em norueguês. Em norueguês. Inclusive, semana passada a gente foi pra um museu e aí a gente saiu um pouco mais cedo e eu fui pra um café com uma das minhas colegas e a gente conversando em norueguês. Algumas palavras a gente mixava, quando não era a gente ia pro Google Tradutor. O Google Tradutor nos ajuda. Legal, Ellen. Não sabia. Eu não te falei? Não. A gente foi pra um café. Foi só um café simples lá no Sabrura. A gente parou lá e tomou um café e foi bem legal. Amei, gente. Foi. Só orgulho dessa menina. A próxima pergunta. Quais são os requisitos para cursar o curso de norueguês? Para fazer o curso de norueguês na Noruega presencial, tá? Tá. Porque online você pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Existem muitos cursos, você pode fazer. Mas esse presencial na Noruega, quais são os requisitos, Ellen? Então, ele tem somente 2 requisitos, acredito eu, né? Que são para pessoas que são refugiadas. Os refugiados, eles têm esse direito de fazer esse curso, o governo disponibiliza esse curso, e para quem é casada ou casado com noruegueses, também tem direito de fazer esse curso presencial. Não é pago, você só precisa ir todos os dias. Você não pode também se dar o luxo de ir 1 ou 2 dias na semana e faltar o resto dos dias. Você tem que estar lá constantemente. Mas são somente para quem é refugiado ou para quem é casada ou casado com noruegueses, cidadãos noruegueses. Esse curso, nós não falamos o nome, se chama Voksopplæring, que Voksem, que é adultos, e Opplæring é ensinar, que seria escola para adultos, ensinando adultos. E ele como a Ellen falou, ele é gratuito para essas duas categorias assim na sociedade, para quem vem casado com um cidadão ou cidadã, ou para quem é refugiado. O governo disponibiliza esse curso, ele é de graça. Tanto o curso quanto o material do curso também é dado de graça. Sim. Existe uma diferença entre quem vem casado com um cidadão e quem é refugiado, que nós que somos casados com cidadão, não recebemos nenhuma ajuda de custo do governo para fazer esse curso. Mas quem é refugiado recebe uma ajuda de custo do governo. Mas se você morar na Noruega com cidadania europeia, por exemplo, se você, sei lá, é italiano, é polonês, é português e mora aqui na Noruega, que também tem esse detalhe, você não pode estar aqui sendo um turista, você tem que ser um morador legal na Noruega, você tem que ter residência fixa aqui. E se você for uma pessoa com a cidadania europeia, você pode frequentar esse curso, mas ele é pago. Eu acho que, vou deixar na legenda, porque ele é mais ou menos umas 3 mil coroas por mês, né? 3 mil, por aí. Mais ou menos. 3.000, 3.400 coroas. Então é em média
300 € hoje, mais ou menos. Mas para quem vem casado com um cidadão norueguês, você não paga nada, só que esse curso, ele conta quando você vai pedir a tua cidadania, quando você vai Sim. tirar passaporte. Você precisa de um nível elevado desse curso. B1 ou B2, eu acho que é o requisito para você pedir a cidadania aqui. Mas, por exemplo, trabalhar, você com o nível A2 você já consegue, a professora falou que você já consegue trabalhar, e com o nível B1 você já consegue estudar também aqui. E aí, nível B1 ou B2 você já consegue pedir, enfim, você precisa ter esse nível. Curso. Uma outra diferença também entre quem vem casado com cidadão e os refugiados é que pra gente o curso, na minha época por exemplo, eu fiz 3 anos de curso. A Ellen disse que conversou com a professora dela que para ela o curso pode durar até 1 ano e meio. Sim. Mas se você for refugiado, o curso ele tem um tempo menor de duração, que é mais ou menos 3 meses. 3 meses, Sim, né? de apenas 3 meses. E eles têm um estágio também, que os noruegueses chamam de praxis, que é depois de 2 meses de curso, eles são encaminhados para algum local. Eles fazem um teste para ver em que local eles se encaixam mais, para ele praticar aquele idioma. E aí depois ele volta para mais um mês de curso, e aí ele terminou e aí precisa ir para o campo de trabalho. Nós que casamos com cidadão, não temos ajuda para conseguir esse praxis, para ter esse estágio. A gente tem um período maior de curso, mas depois para procurar trabalho não tem esse benefício. E eu acho que da tua época para agora, eu acredito que mudou, porque os meus colegas de classe, eles já estão fazendo começaram o praxis e eles estão estudando. Então eu acho que eles estão encaixando ali. Eles dividem, tipo, 2 dias de praxis, 3 dias de escola. 3 dias de escola. Eu lembro que era assim. Então eles estão fazendo assim. Então tá sendo em tempo mesmo, eles estão estudando e estão... Mesmo tempo estão indo pro praxis. Então o que mudou é que, na minha época, eles iam pro estágio, e agora com a Ellen eles decidem, tipo, 2 dias na semana eles estão na escola, 3 dias eles estão no estágio. Mas o curso dura menos para eles. Eu acho que, se eu não me engano, são 2 dias, na quarta e na quinta-feira, depois da escola, porque são quarta e quinta-feira a gente sai meio-dia. Então, a partir do meio-dia eles estão disponíveis e vão para esse estágio. Para esse estágio. Então, é na quarta e na quinta que eles saem mais cedo e vão pro estágio. Aqui é um julgamento meu, tá? Que eu vou pôr aqui agora. Eu acho que o curso dura menos tempo para eles por conta da ajuda. Porque se durasse tipo 1 ano de curso, não sei se o governo ia querer dar ajuda por um ano, entendeu? Sim. Porque a gente ganha mais tempo de curso, mas a gente não ganha nada. A gente não tem nenhum custo-benefício para fazer o curso. Já os refugiados, que são refugiados, né? Eles têm essa ajuda de custo. Eles têm um benefício que eles recebem para estudar. Então, você falou que não pode faltar, né? E não pode faltar. Se você faltar, é descontado eles colocam a falta lá, e aí esse valor é subtraído, né, do que eles recebem. Então você não pode faltar, é um dos requisitos para você ter esse benefício, é que você não falte. E é de segunda a sexta. De segunda a sexta, todos os dias. O curso começa 8h30 e vai até 2h15, às 14h15. Somente na quarta e na quinta, que tem essa exceção, que a gente sai meio-dia. Mais cedo. Mas segunda, terça e sexta é de 8h30 a 2h15. A gente tem pausa 10 horas até 10h30, que é como se fosse um café da manhã, no lanche fazer o lanchinho. E aí a gente volta 10h30, de 10h30 a meio-dia. Meio-dia a gente também tem a pausa pro almoço, aí é mais tempo, é 45 minutos de pausa. E meio-dia e 45 a gente volta e fica até 2h15. Próxima pergunta é sobre: você também aprende sobre a história da Noruega nesse curso, por exemplo? Sim, a gente acaba aprendendo, né, algumas coisas, assim. Não vou dizer que aprende tudo, também estou no começo do curso, então acredito que ainda vou aprender muita coisa no decorrer do curso. Mas a gente aprende sim algumas coisas. Por exemplo, teve o 17 de maio, que é o dia da Constituição da Noruega, e aí a gente teve
praticamente uma aula, assim, a respeito Sobre, né? Sobre as vestimentas, sobre... aprendemos não, né? Ouvimos o hino nacional da Noruega. Sim. Foi bem legal. Ela colocou no telão, então foi bem legal. Eu não sei se tu já viu, é uma mulher que canta. Já. Já ouviu? Uhum. É muito lindo, eu Você gostei. falou sobre as roupas, né, que ela Sim, falou. tem Os vestidos. tem umas roupas, no 16 de maio eles usam umas roupas que eu acho que vocês viram no vídeo anterior da Wilk, que se chama Bunad. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Tá. Enfim, aprendemos sobre o hino, aprendemos a cantar parabéns em norueguês. Olha. E você falou que vocês já foram várias vezes na semana, vocês já saíram para passeios externos, né? Uma vez na semana, não é como que eu posso dizer, não é uma regra do curso, uma vez na semana ir para um passeio fora da escola, assim, um passeio tipo uma tour. E ontem a gente foi fazer um passeio abeirando o mar, a gente conheceu um lugar que se chama Telegrafbukta, que é como se é um parque. E no verão os noruegueses vão pra lá pra se banhar também, não sei se dá pra... Acho que dá pra tomar banho, né? Água gelada, mas dá. Mas dá. Vão. E é um parque bem grande, que tem crianças que vão... As escolas levam as crianças pra jogar futebol. E foi bem interessante. Tem um gramado muito bonito lá, uma área de floresta. É muito bonito. E foi bem legal. Então esses passeios é legal. A gente vai conversando com a professora em norueguês, a gente vai interagindo... E ela vai falando com a gente, esse local aqui foi tal. Tipo, a gente passou por um local que tinha um banco que foi colocado lá e foi o primeiro banco que foi colocado nesse local e tem a plaquinha com a data que foi colocado. Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo no curso. Nos passeios externos. Então, ou seja, assim, a gente acaba aprendendo um pouco sobre um pouco da história da Noruega. Esse Telegrafbukta, que ela foi ontem, é um dos lugares mais frequentados aqui no verão. Eu não sabia. Eu vou ver depois esse banco que a professora mostrou. Isso aqui foi feito tal tempo e aqui foi o primeiro banquinho que foi colocado e tem a placa lá. Tem a plaquinha lá, sim. Olha. Bem bonitinha. Tá vendo? Então, assim, tem o idioma norueguês dentro da sala, né, no dia a dia, sim, mas também tem as aulas externas, né, pra eu acho que eles fazem isso pra não se tornar uma coisa tão cansativa, então, porque é cansativo aprender um novo idioma, a gente fica com a cabeça um pouco confusa, o cérebro falta sair, sabe? Mas, então, assim, é um momento de descontração. A gente parou em um parque, a gente balançou no parquinho, colhemos flores, que agora tá primavera, tá nascendo bastante flores, colhemos flores, aí a gente faz foto, faz vídeo, e a gente tem um grupo que a gente compartilha as fotos e vídeos, então acaba sendo bem legal essa interação. Então tem, né, bastante, respondendo, né, tem bastante história. Sim. E não só no papel, né, mas também indo lá conferir a história, né? Mesmo, sim, vivenciando. Legal, a próxima pergunta vai ser essa aqui. A câmera desligou, gente, e aí eu fui botar para carregar, porque foi a bateria. Aí agora eu pus em outra posição, deve ter mudado o ângulo, mas vai ter aqui as perguntas pra gente terminar já já. Se o vídeo ficar longo, eu divido em duas partes. Aí vai ter a parte 1 e a parte 2. Se ficar ok, longo, mas o suficiente, aí eu deixo só um. Vamos ver. Deixa eu ir aqui para as próximas perguntas, que eu vou fazer rapidinho, porque eu não quero que a câmera desligue de novo, que é: como você faz para se comunicar nos mercados, farmácias e restaurantes? Antes eu me comunicava em inglês, eu falo inglês, então... Aqui na Noruega, 90% das pessoas em todos os lugares, eles falam inglês. Então era inglês. Hoje em dia, assim, hoje já sai às vezes no norueguês, tímido, um pouquinho. Mas sai, né? Obrigada, mas sai. E é isso, assim. Tive muita dificuldade em comunicação nesse quesito. Essa mesma moça perguntou, dá pra se virar só com o inglês enquanto aprende o norueguês? Dá sim, com certeza. Dá muito. Só quem não sabe inglês, gente, são as crianças que ainda não aprenderam
E as pessoas mais idosas. Ou alguns idosos que não idosos. tinham inglês na época que eles estavam na escola. Mas se você só falar inglês, você consegue até viver. Trabalhar aqui também, só com inglês você consegue trabalhar. A única coisa que você pode ter um pouco é de limitação, por exemplo, se você receber uma carta de um médico, se você precisar receber alguma notificação da polícia, não que você vai ser preso, essas coisas, mas... De órgãos, assim, digamos assim, né? Órgãos públicos. Por exemplo, a questão do passaporte. Aqui a gente faz na polícia. Então, se for chamado e tiver um agendamento, essas cartas vêm em norueguês. Então, é bom que você aprenda o idioma norueguês pra você estar 100% mesmo. E também conversar, né? Tanto com idosos, com crianças. Porque com às vezes, eu falo por experiência própria mesmo. A gente tá, às vezes, reunido numa roda, por exemplo, o meu marido com a família ou os amigos deles, e estão todos falando em norueguês. Obviamente, em uma reunião onde tá todo mundo norueguês, a maioria, né? Eles vão falar no idioma original deles. E a maioria das vezes eles ficam trocando do norueguês para o inglês para que eu seja inclusa na conversa e entenda. Mas eu percebo que às vezes tem meio que uma retração, assim, não de todos, mas de alguns, porque eu até entendo também. Eu já senti isso quando eles relaxam, aí tipo, eles não querem estar muito engajados em ficar em inglês, aí eles vão pro norueguês, às vezes já aconteceu comigo também, você fica do lado de fora. Então você acaba ficando de fora da conversa, porque chega um momento que fica chato, né, também, de deles estarem todo o tempo trocando do inglês pro norueguês. Então é bom também nesse quesito, pra você não ficar de fora das conversas. Você tá 100% integrada, é bom que você tenha norueguês, mas se você não tiver, não se preocupe que dá também pra você se virar de boa. De boa no inglês. Mas a gente tem acesso ao curso gratuito, né, por um período muito bom. Por que não, né, aprender? Eu acho que é bom. O quão difícil você poderia classificar o aprendizado norueguês de 1 a 10? Eu daria entre 7,5 a 8. Eu dei 8 também. A gente conversando, eu disse, vou dar 8. Porque é difícil, gente. Eu acho que qualquer novo idioma que você esteja aprendendo, assim, é um pouco difícil. Você precisa usar muito do seu cérebro, digamos assim, exige muito. Pensar, antes de você falar, você precisa pensar como você vai falar, o que você vai falar, se vai estar correto. Então acaba que se torna difícil, sim, aprender, mas não é impossível. Eu senti que nesse 1 mês de curso indo presencial eu já desenvolvi muito, então acaba que você conversa com ele e tudo, gente. Acaba que você vivenciando, você estando ali todos os dias, acaba sendo meio que natural, você vai pegando ali, sabe? Então já não fala norueguês entre a gente. Quando a gente se encontra, a gente fala português, mas a gente às vezes fica falando assim, algumas coisas, tipo hoje, a gente vai fazer um bolo de cenoura. Aí ela, amiga, eu tenho aqui o gulrotkake. Falei certo? Aí eu, falou, vem. É esse aí mesmo. Então é assim, algumas palavras de produtos, por exemplo, a gente fala, mas... A gente vai fazer um bolo depois desse vídeo pra gente dividir. E vai ser de gulrotkake. Gulrotkake. Que é de cenoura. Gulrot em norueguês, cenoura. Qual tá sendo o maior desafio em aprender norueguês? Pra aprender? Ti? Acordar 6 horas pra ir pra escola. Eu pensando que ia ser alguma coisa dentro da sala de aula, não. É acordar cedo. O curso é 8 horas da manhã. Ela acorda 6 horas, sabe por quê? Gente, eu pego o ônibus, são 20 minutos de ônibus da minha casa até o meu curso, porque vai parando, né? Então, são entre 15 a 18 minutos. Depende, quando não tem muita gente no ônibus, não para tanto, então vai mais rápido. Mas eu acordo cedo porque eu quero tomar meu banho, eu quero fazer uma makezinha básica para não ir de cara lavada. Eu não disse? Eu quero... geralmente eu coloco a roupa 2, 3 vezes, a roupa não tá legal, eu vou lá, troco de novo. Ainda leva o lanchinho, ainda tem que preparar lanche. Tem que preparar lanche, são 2 lanches, são café da manhã e almoço.
E às vezes o tempo, a gente vai dormir, o tempo tá de um jeito, acorda tá de outro, então a roupa que eu pensei que eu ia usar no dia seguinte, o clima já tem mudado, tá mais frio, tá mais quente, tem que mudar de roupa. Então, leva tempo, eu não posso perder o ônibus. Então a Ellen não tem desafio dentro da sala de aula, o desafio dela é antes de chegar na sala de aula. Voltando, se tem desafio, maior desafio... por enquanto não, eu tô achando de boa, eu tô achando bem legal ir pra escola, interagir, ver pessoas diferentes, tá sendo legal. Tem a última pergunta aqui pra você, que eu acho que é bem relevante. Que conselho você daria pra quem quer aprender norueguês? Aprender o idioma norueguês? Estude. Brincadeira. Não vou cortar, não. Corta. Eu pensando que ia vir assim, tipo, uma motivação. O Wilk, entendeu? Não desista, vai lá. Não, gente, mais curto e grosso. Estude. Sem brincadeira. Não desista. Estude. Ellen do céu. O povo vai rir demais. Eu não tava esperando isso. Eu não vou cortar. Gente, não, mas de verdade, sem grossa. Eu não fui grossa, tá? Tu quer aprender norueguês? Tu estuda. Esse é o conselho que Ellen quer te dar. Sou eu que é besta. Ai, mulher, minha barriga tá doendo. Ai. O resto é balela, é só estudar mesmo. Eu pensando que ia vir uma força guerreira, vai Força fundo. guerreira, não desista. Mas é isso aí, gente, não desiste não. Tá quente aqui fora, gente, eu suei, hoje tá 20 graus. Estude, minha filha, porque é só isso mesmo. Mas é isso, assim, no início você vai pensar que é difícil, você não vai... Ai, será que eu vou conseguir aprender esse idioma? Quando você, por exemplo, quando eu comecei sozinha mesmo, que eu ouvia, e aí eu ouvia as pessoas no supermercado, na rua, no ônibus, falando, e eu pensava, eu nunca vou falar desse jeito, eu nunca vou aprender esse idioma, é muito difícil. Então, às vezes, desanimava, dava um desânimo, de querer desistir. Aí tu estudava. Mas ao mesmo tempo eu ia lá e estudava. Eu vou aprender isso aqui. Então eu peguei meio que como um desafio mesmo pra mim, pra minha vida, porque você tem que se dedicar, você tem que ter dedicação, tem que ter vontade também de querer aprender. E junto tudo isso e só vai, estuda. E ela estuda mesmo, gente, eu tô indo aqui. Mas ela estuda sozinha, às vezes eu ligo pra ela. Minha amiga tá fazendo o quê? Um monte de livro, computador. Ela estuda horas a fio, ela estuda muito. Não só indo na escola, mas em casa. E quando eu chego, às vezes eu ainda estudo 1 hora, 1 hora e meia, porque tem tarefas pra casa, então eu faço as minhas tarefas, eu leio, porque todo dia a gente lê bastante na escola, mas sempre tem novas palavras, então acaba a Noruega, o idioma norueguês tem muitos sons que você tem que saber pronunciar corretamente, porque dependendo do som que você pronuncia, você vai falar uma palavra totalmente distorcida. Então, acaba que eu tenho um pouco de dificuldade, e aí eu me dedico mais naquilo, me dedico mais na leitura, leio bastante, repito, leio com meu marido, peço pra ele ler pra mim, depois eu repito pra ele ouvir. E é isso, gente. Mas não tem outro caminho a não ser estudar. Mas você consegue. O Benjamin acho que acordou. O Benjamin acordou, ele tava dormindo. Quero agradecer vocês do vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo. Quero agradecer por você ter assistido até aqui. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Obrigada a você. De nada. Por ter vindo. Obrigada a você também. Tchau, gente. Estude.